Nós estamos estudando geometria analítica, né? Eu disse para vocês que esse assunto ele é bem extenso, ele é grande mesmo, tá? Nós vimos até agora plano cartesiano, distância entre dois pontos, ponto médio, baricentro de um triângulo, área de um triângulo, dados os vértices, equação da reta, condição de alinhamento de três pontos, distância entre ponto e reta e posições relativas entre retas. Agora, nós vamos partir lá praticamente para quase a última parte de geometria analítica, que é circunferência. Circunferência. Então, como eu sei que vocês estão sentados aí do lado de uma mesa e com o caderno aberto, anota a definição que eu vou ditar para vocês aí, enquanto eu faço um desenho. O que é circunferência? Anota aí a definição. É a reunião, é o lugar geométrico, assim, vai ficar mais bonitinho. É o lugar geométrico, dos pontos equidistantes, é o lugar geométrico dos pontos equidistantes, é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de um ponto chamado centro. Repetindo, é o lugar geométrico dos pontos equidistantes, é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de um ponto chamado centro. Então, aqui eu tenho uma circunferência. Observe, aqui seria o nosso centro, tá? E eu estou pegando todos os pontos que estão em uma mesma distância do centro. Ó. Por isso que quando eu faço isso aqui, eu faço isso, né? Que é o papel do compasso. É o papel do compasso de vocês, onde você tem lá a ponta seca, que é a ponta que fixa da agulha, que seria esse centro, e a ponta molhada, que é o grafite, onde faria o desenho, tá? Então, isso é uma circunferência. Quando eu falo círculo, eu estou falando da parte de dentro da circunferência, tá? Da área. Só para você conseguir diferenciar ainda, o círculo é como se fosse uma moeda, tá? Um botão. Travou, estou achando que tem alguém me ligando aqui. Aí, tinha alguém me ligando aqui, eu desliguei aqui. Então, para você entender a diferença, o círculo seria a moeda, o botão, e a circunferência seria um anel, um bambolê, alguma coisa assim. Nós vamos ver como que seria a equação dessa circunferência. Então, aqui eu tenho o plano cartesiano, o eixo X, o eixo da horizontal, que é o eixo das abscissa, que eu falava para vocês, abscissa. O eixo Y, que é o eixo da vertical, que é o eixo das coordenadas. Esse ponto aqui no plano, o centro, ele vai ter coordenadas. Pedro Ítalo seria como se fosse um donut? Não, porque o donut, ele mais praticamente seria
uma coroa circular, né? A parte de cima, porque é como se fosse um círculo aqui, ele tem um buraquinho aqui no meio e preenchido. Não é isso que você está falando? Sim. Então não é uma circunferência. A circunferência seria o quê? Um anel, só o contornozinho. Se eu pego uma moeda de R$1, é um círculo. Isso aqui seria coroa circular, tá? Como se fosse só a linha da moedinha de R$1. Esse centro meu aqui, ele vai ter coordenadas x e y, onde o x aqui eu vou chamar de A e aqui eu vou chamar de B. Coordenada AB. Então, o meu centro, ele tem coordenada AB. E aí, eu vou pegar um ponto qualquer dessa circunferência. Vou pegar um ponto qualquer dessa circunferência. Vou pegar esse ponto aqui, ó, aqui em cima mesmo. Ponto que eu vou chamar de P. Esse ponto P, de Pedro, ele vai ter uma coordenada para x e ele vai ter uma coordenada para y. Então, meu ponto P, ele tem coordenadas x e y. Se eu vier aqui no meu desenho e calcular a distância do centro até esse ponto, o que isso aqui seria da circunferência, pessoal? A distância do centro até o ponto. O que essa medida aqui é chamada? Que você aprende lá em geometria plana? Raio. Raio, exatamente. Isso é o nosso raio. Isso. Isso é o nosso raio. Então, observe que a distância do ponto C até o ponto P, ou seja, do centro até o ponto, é o que nós chamamos de raio na circunferência. Vou pôr um R melhorzinho aqui para ficar... Eu não gosto desse meu R aqui. Eu gosto assim. Pronto. É o meu raio. Mas nós aprendemos a calcular a distância de dois pontos. Entre dois pontos, nós vimos que a distância entre dois pontos é a raiz quadrada do x de um ponto menos o x do outro ao quadrado, mais o y de um ponto, esse quadrado aqui é fora, menos o y do outro ao quadrado. Isso seria a fórmula da distância entre dois pontos. Só que eu sei que essa distância entre dois pontos é o raio. Para eu eliminar essa raiz aqui, o que eu tinha que fazer? Eu teria que elevar todo mundo ao quadrado. Eu não posso cortar aqui, ó, porque aqui tem um mais. Eu não posso fazer essa simplificação. Agora, se eu elevar todos os dois membros ao quadrado, olha lá, aí sim eu posso, ó, vir aqui e simplificar essa bagaça. Simplificar a raiz. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Isso é a equação reduzida da circunferência. Equação reduzida da circunferência. E não é uma circunferência qualquer. É uma circunferência onde o centro dela
são os pontos A e B. E R é o raio. R é o nosso raio. R é o raio. Então, eu vou sair daqui da tela para que você já tire aí o seu primeiro print. Porque aí, agora eu vou te mostrar um exemplo. Por que eu estou fazendo isso? Um exemplo de onde eu estou querendo chegar. Bora ver aqui se não tem nenhuma perguntinha. Laura, desliga o microfone. Ei, Laura. Então tá aí, gente. Deixa eu apagar aqui. Ô, professor. Fala, mano. Mas pode pensar só na fórmula da hipotenusa, né? Não precisa Isso aqui é pensar pitada. em equação reduzida, não, né? Precisa, mano. Precisa. Porque quando eu escrevo uma equação, para você desse jeito aqui, ó. Isso tem um desenho no plano cartesiano, não tem? Que desenho é esse? Que desenho que isso aqui, pessoal, é no plano cartesiano? Uma reta? Exato, é uma reta. Eu tenho certeza que é uma reta, porque é uma equação do primeiro grau. Quando eu tenho um desenho desse, quando eu tenho uma equação desse jeito aqui, ó, isso tem um desenho também no plano. Que desenho que é esse? Parábola. Uma parábola, porque é uma equação do segundo grau. Agora, se eu venho aqui e coloco para você o exemplo 1. Vou colocar o exemplo 1 como sendo isso aqui, ó. Você tem que bater o olho aqui e saber o que isso aqui é. Isso é um desenho no plano cartesiano. Que desenho que é esse? Circunferência. É uma circunferência. Exatamente. Então, você tem que saber. Você tem que bater o olho e saber o que cada desenho seria para aquela equação. E mais, só de olhar nessa forma reduzida, eu sei especificar, eu sei dar detalhes dessa equação da circunferência. Eu tenho certeza que o centro dela seriam quais pontos? 3 e 4. Eu tenho certeza que o centro dela é 3 e 4. Por quê? Por causa da equação reduzida da circunferência. Qual é a equação reduzida da circunferência? Nós vimos que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, eu tenho certeza que o meu a é 3, está aqui. E tenho certeza que o meu b é 4, está aqui. Então, só de olhar aqui, eu já sei que o centro dela é 3 e 4. E o raio? Quanto que vai ser o raio dela? 5. Quanto? 5. 5, exatamente. Não é que o raio é 25. O raio não é 25. Esse 25, ele é o resultado do raio ao quadrado. Então, você tem que pensar que o número que eu levo ao quadrado dá 25. Esse número é 5. Obviamente, eu poderia simplesmente fazer que o raio é a raiz quadrada de 25. Então, o raio é 5. Então, se eu quisesse desenhar essa circunferência, eu consigo tirar um monte de informação, né? Se eu precisar desenhar.
Aqui eu vou desenhar para você entender mais a fundo do que eu estou falando. Então, vamos tentar desenhar ela. Eixo Y. Não sei se eu vou conseguir fazer perfeito, porque eu não estou. Fala, a gente está no recesso aí e tudo mais, mas vocês têm alguma notícia lá das camisetas e tal? Se já está pronto, se quando liberar pode ir lá buscar, alguma coisa nesse sentido? Tá pronto e tá comigo já. Ah, é? Que massa! Estou ansioso para usar essa camiseta de vocês aí. Então, aqui, ó. Aqui seria o centro. E o raio dela seria 5. Então, eu tenho que tentar abrir o dedo em um tamanho de 5 centímetros. Né? Então, vamos supor que seja isso aqui, ó. Então, esse aqui seria o desenho gráfico dessa equação. Aqui seria o centro. E eu tenho certeza que o raio, que essa medida aqui, é 5. Então, se o raio aqui é 5, se aqui é 3 e eu ando 5, eu tenho certeza que aqui seria 8. 3 anda 5, eu vou por 8. Algumas interpretações para ajudar vocês. 3, volto 5. 3, volto 5. Eu tenho certeza que eu paro no menos 2. 4, subo 5. Aqui em cima daria 9. 4, desço 5. Aqui embaixo daria menos 1. Tá? Então, quando eu olho para essa circunferência, para essa equação, eu preciso que você enxergue qual é o centro. Sai da frente para quem está tirando print aí. Vou até parar de falar um pouco, porque quando a gente para de falar, fica até melhor a imagem, que é menos dados para ser transmitido. Eu preciso que você saiba o centro e o raio. Ah, vai ter que ficar fazendo desenho toda hora? Não, eu estou te mostrando um exemplo disso. Vou te mostrar mais outro exemplo. Exemplo 2. Agora eu vou colocar assim, ó. X menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 12. Só de olhar aqui, pessoal, você tem que saber quem é o centro. Quais são as coordenadas do centro dessa circunferência aí? Menos 2 e 3. Não. Não é menos 2 e 3. Porque a equação da circunferência é x menos o centro. Então, quem que é o centro aqui? 2 e menos 3. Exatamente. Seria 2 positivo. Y menos o y do centro. Só que como aqui está mais 3, é porque é menos 3. Então, resumido, em resumo, troca o sinal. Menos 2, 2 positivo. 3 positivo, 3 negativo. Pronto. Em resumo, é isso. Na forma reduzida. Em resumo. Agora, para eu encontrar o raio, o que eu vou ter que fazer para encontrar o raio? Eu vou ter que fazer a raiz quadrada de 12. Só que 12 não tem raiz. Então, do fatório 12, né? Se você não sabe de cabeça, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado vezes 3. Quem está ao quadrado, por ser raiz quadrada, vai para fora. Quem não está ao quadrado, fica lá dentro.
Então, o raio seria 2 raiz de 3. E o centro dessa circunferência? 2 menos 3. Alguma pergunta até aqui? Quem tiver pergunta, pode liberar o áudio e perguntar aí. Ok. Tá fácil, né? Tá fácil. Só que, se nós temos a forma reduzida, nós aprendemos também a forma geral. A forma geral é quando nós temos a equação igual a zero. Então, imagina você pegando a forma reduzida e abrindo ela. Ah, só um detalhe, viu? Se eu coloco isso aqui, ó, seria uma circunferência? Não seria. Tem que ser mais, viu? Isso aqui seria outro desenho. A gente aprende lá em cônicas. É uma hipérbole. Beleza. Então, nós vamos abrir. Nós vamos abrir isso aqui. Isso aqui é um produto notável. Isso aqui é o quadrado da diferença. Quadrado da diferença. Nós temos que fazer quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Próximo aqui, ó. Próximo ali. Avisou que eu só tenho 10 minutos. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Igual a raiz ao quadrado. Como eu quero igualar a zero, então eu tenho que pegar esse membro aqui e passar para lá. E eu vou reorganizar isso aqui. Então, nós vamos ter x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2ax, menos 2by, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos r ao quadrado igual a zero. Isso, essa fórmula desse tamanho, é a equação geral da circunferência. Equação geral da circunferência. Então, agora, eu vou te dar um exemplo de uma equação geral da circunferência. Sai aqui para você tirar o seu print, que eu vou apagar de novo. Ó, exemplo 1 agora. Exemplo 3, né, na verdade. X quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 6y menos 11 igual a zero. Pronto. Como eu tenho x quadrado mais y ao quadrado, eu tenho certeza que isso é uma circunferência. Eu tenho certeza. Só que ela está na forma geral.
Então, você tem duas opções. Primeira opção, eu vou te ensinar hoje. A segunda opção eu vou te ensinar na próxima aula. A primeira opção é você decorar. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a quadrado mais b quadrado menos r ao quadrado. Ou senão você pega a simples, né, a reduzida, e abre ela, se você não decorar isso. Observe que o meu menos 2a, ele tem que ser igual a quem aqui em cima? Ele tem que ser igual a menos 8. Olha lá, porque ele está com x. Então, menos 2a tem que ser igual a menos 8. Obviamente, multiplicando por menos 1, ambos os lados, e passando o 2 dividindo, eu tenho que o a é 4. O meu menos 2b, ele tem que ser 6. Menos 2b igual a 6. Multiplicando por menos 1, ambos os lados. Passando o 2 dividindo, eu tenho que o b é menos 3. Então, daqui eu já sei o centro. Eu tenho certeza que o centro dessa circunferência é 4 e menos 3. Agora, para encontrar o raio, aqui, ó, eu pego isso e igualo a menos 11. Ou seja, a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado é 11. Só que meu a é 4. O meu b é menos 3. Agora eu resolvo essa equação. Aqui vai dar menos 11, né? Eu coloquei 11 positivo. É menos 11. 16. 9. Menos r ao quadrado igual a menos 11. Vou passar o menos 11 para cá positivo, tá? E o r quadrado para lá positivo também. Então, 16 mais 9 vai dar 25. 25 mais 11, 36. Então, raio ao quadrado é 36. Então, portanto, como eu quero uma medida, uma distância, eu pego o valor positivo. Então, o meu raio é 6. Então, aqui, olhando para essa forma reduzida, eu consigo encontrar o centro e o raio, pensando na forma geral. Sai da frente. Então, essa é a primeira opção que eu estou te ensinando hoje. Eu estou te ensinando sabendo de cor, tá? Sabendo de cor a equação geral da circunferência. E aí, na aula de semana que vem, eu vou te mostrar alguns macetes para fazer isso mais rápido. Mas é bem tranquilo. O que eu precisava que você entenda hoje? Eu precisava que você entendesse que, quando eu te der a equação reduzida, já dá para olhar de cara e saber quem é o centro e quem é o raio. E se eu te der a geral, você tem que lembrar da geral e saber de cara quem é o centro e quem que é o raio. Depois eu vou te ensinar a pegar essa equação e voltar ela para reduzida, porque tem exercícios que ele te dá a equação geral e pede a equação reduzida. Obviamente, se você fizesse isso aqui, já dá para a gente descobrir a reduzida. Eu tenho certeza que a reduzida disso é x menos 4 ao quadrado, mais y menos 3. Então, ficaria mais 3. Igual ao raio ao quadrado. 36. Essa aqui seria a equação reduzida da circunferência. Eu vou te ensinar na próxima aula a sair daqui e ir direto para cá, sem fazer esse tantão de conta. Alguns macetes que eu vou te ensinar. Alguma pergunta, pessoal? Não, Pedrão de boa. Também de boa, Gu. Tranquilo, então, gente. Ó, lembrando que essa aula está, a partir de agora, salva.